Bem, hoje eu não fiz lá muitas coisas porque tava chovendo e acabei ficando meio que em casa, na minha mesmo. Mas nem por isso eu parei de refletir, pelo menos por hoje. E acho que por todo sempre. Porque é incrível, né, o poder da nossa mente, que a gente simplesmente não para de pensar sequer um segundo. A não ser que tu seja um grandíssimo religioso, Buda, né? No caso, que siga a religião Buda e um puta de um monge. Aí é provável que tu tenha essa força mental. Coisa que eu acho que 80% da população... 80%? Não. Se tiver 2% é muito. Porque a nossa mente ela não para durante um minuto. Ela simplesmente não para. E quando ela para, é o que para na verdade? Para o nosso raciocínio. A gente praticamente vive o instinto, que é o que acontece hoje em dia. A gente vira praticamente um escravo dos nossos instintos. E ficar tranquilo e só aproveitar e refletir algumas coisas e ser grato fica meio que de lado. Alguns poucos fazem isso, mas são muitos poucos mesmo. Porque a maioria sequer nem pensa direito. E quando pensa pelos outros. Ou pelo que ela, pensa o que vão achar de ti. Pensa o que vão achar dela. Não necessariamente pensam nela. Como eu falei as outras vezes que foi criado numa família e tu aprendeu a pensar de uma maneira. É praticamente isso. Ficou a vida toda pensando no que os outros queriam de ti. E não tem muito cabimento isso. Se as pessoas elas começassem só a refletir um pouquinho mais, começassem a focar só nelas, ter um momento pensando sobre o próprio destino. Mesmo que não acredite em destino, sabe? Ainda assim vale a pena fazer isso. Simplesmente pensar no porquê e se conectar ao mais fundo do teu interior. É assim que as religiões funcionam, é assim que um psicólogo ajeita uma cabeça toda fodida mentalmente. É assim que um terapeuta trabalha, sabe? É assim que tu vive uma vida de verdade. Se conhecendo. Tendo o teu amor próprio. Sem medo. E obviamente com muita força. Mas do que adianta tu saber disso e sei lá não fazer? Ou do que adianta tentar falar isso pra pessoas que simplesmente não entendem nada? Pessoas que simplesmente parecem que gostam de ser escravos dos próprios vícios. Ser escravos dos próprios locais que elas se colocaram. É como se tu passasse, 3 anos tendo uma vida de farra. Daí quando tu ia fazer 4 anos que tu tava nessa vida, tu resolveu pensar. E tu pensou bastante. E viu que a vida não tem um sentido lógico, não tem destino, não tem nada, e é isso, e
tá começando a ficar velho e por isso tu vai continuar na vida de farra. Não porque tu quer, mas porque tu desenvolveu um vício e tu não consegue largar, porque como é um vício, ao mesmo tempo que é um vício, tu vê aquilo como um destino. E ao mesmo tempo que tu vê aquilo como um destino, tu não se vê sem aquilo. Ou seja, cria uma puta de uma dependência. E ok, a pessoa refletiu. Mas será que ela ainda assim, mesmo refletindo, ela só não se refletiu numa base meio superficial? Ela não refletiu verdadeiramente ao ponto de se conectar ao espírito? Ao ponto de ver a força do espírito? Ao ponto de ver a eternidade do espírito? Compreende? É inevitável. A gente sempre chega ao espírito eterno. Porque ele é. Simplesmente ele é. E querendo ou não, uma vida saudável é uma comunhão de nascimento até morte com o espírito. Porque se prender a matéria é muito ruim, porque ela vai acabar uma hora. Então por que tu quer tanto se ligar? Tudo bem tu se ligar uma cervejinha que tu quer tomar no final de semana com os amigos, isso aí não tem problema. Mas se ligar uma vida toda dependendo de uma cerveja e não conseguindo viver sem, pra quê? Pra te destruir teu corpo e tu vai gastar tempo e dinheiro com algo completamente desnecessário. Sendo que tu podia ter cortado esse tempo e todo esse dinheiro pela metade. E ter gasto todo esse tempo e dinheiro em outras coisas. Podia ter gastado esse tempo com a tua família. Podia ter gastado esse dinheiro com um carro melhor. Não precisou deixar de beber, mas sim ter só um pouco de ciência. Algo que a gente não tem, porque a gente não reflete. Porque a gente não raciocina direito. Parece que a gente só vive por viver. Continua vivendo por viver, que quando tu morrer, tu não vai ter mais nenhuma vida. Agora, se tu viver no espírito, quando tu morrer, pode ter certeza que tu vai ter uma vida muito rica e abundante. Com o Pai. Com o nosso Pai. E, sinceramente, é meio desnecessário tu continuar aqui por puro fazer do eco, por pura falta de força pra conseguir lutar contra esses teus vícios e essas tuas dependências. Sai logo desse sofrimento, que menos gente vai ter que se jogar nele pra te salvar. Espero ter agregado alguma coisa a vocês. E fiquem com Deus.